Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de geografia e espero que vocês estejam bem, lavando sempre as mãos, colocando protetor no rosto, a máscara e mandando embora esse Covid aí. Todo mundo se cuidando, hein, galera? Tô com saudade de todos e espero encontrá-los muito bem, o mais rápido possível na escola. Vamos ver como é que vai ser esse retorno aí, ninguém sabe. Por enquanto, ficamos aqui, vamos continuar com as nossas revisões. É bom porque a gente vai batendo papo e conversando, né? Vocês me veem e aí a gente vai se aproximando cada vez mais. Então vamos lá. A gente terminou a última conversa e eu falei rapidamente um finzinho sobre as fontes de energia. Fontes de energia renováveis e não renováveis, né? São importantíssimas para a economia mundial. E a gente vai começar pelas não renováveis, porque a gente vai falar um pouquinho sobre carvão, petróleo e gás natural. Nosso livrinho, na página 60, já começa o capítulo 4, começa na 58, e na página 60 ele diz assim, que a gente nem discute a importância que as fontes de energia não renováveis têm para a humanidade, para o que a gente chama de matriz econômica. O que é matriz econômica? Tem uma definição pequenininha aqui que é bem legal, diz assim, são fontes predominantes de energia utilizadas em determinado país ou região. Né? Que fonte aquele país utiliza, né, para gerar as suas riquezas, para gerar a sua sustentação, sua sustentabilidade econômica, né, que tem consequências na sociedade, política, enfim, no ambiente, aí vai. Né? Então, as fontes não renováveis são importantíssimas. Então a gente vai começar pelo carvão mineral. O carvão mineral é a mais antiga fonte de energia não renovável, certo? Que ela foi utilizada pela indústria moderna. Quando a gente fala na indústria moderna, claro, a gente está se referindo da Revolução Industrial para cá, do século XVIII para cá. Né? Então já é na Idade Moderna, depois da Idade Contemporânea, né? Os tempos históricos aí tem que lembrar. As reservas mais antigas, né? Inglaterra, País de Gales, Alemanha, nos Estados Unidos também, são reservas que se sustentam aí e têm abastecido essas indústrias desde os primeiros tempos da industrialização. Então, a primeira fonte de energia foi justamente o carvão mineral. Né? Então, vamos lá. O carvão mineral é um combustível fóssil, né? Feito o petróleo também. Se originou de plantas que foram enterradas em ambientes pantanosos e num processo de formação desse carvão que vai durando, ou que durou aproximadamente 350 milhões de anos. Os geólogos dizem que o carvão mineral data da era paleozoica, tá? Contemporâneo dos dinossauros aí. Em termos mundiais, como é que está essa produção do carvão mineral? É concentrada principalmente no hemisfério norte. Então a gente tem dados aí de 2014. China produziu 46,9%. Estados Unidos produziu 12,9%. E a Índia produziu 6,2%. Então a gente tem aí uma distribuição mundial da produção do carvão mineral. Lembrando que essas fontes não são renováveis. Então, existem grandes reservatórios de carvão mineral nesses países, mas que um dia pode acabar. Mas até por enquanto tá conseguindo tirar aí. No Brasil, como é que está? No Brasil, as reservas de carvão são pequenas e estão concentradas, a maioria, nos estados do sul do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Certo?
justamente por causa do pequeno percentual que a gente tem aqui de produção. No início do período de industrialização no Brasil, no comecinho do século XX, nós tivemos que importar muito carvão mineral. Tivemos que importar, né, para que pudesse suprir as necessidades das nossas indústrias. Tá? E aí, esse carvão mineral também tem uma questão que é interessante, que ele causa problemas ambientais. A queima do carvão é apontada como um grande vilão aí, poluente, porque ela produz, justamente por causa da liberação do enxofre, né, na sua composição, a chamada chuva ácida, que provoca doenças respiratórias e tal. Essa chuva, ela é muito mais intensa na região do leste do Canadá, veja onde é, Península Escandinávia, nordeste dos Estados Unidos e no leste europeu, países que têm uma alta produção, né, uma alta utilização dessa fonte de energia. Também o processo de extração do carvão mineral, ele traz riscos ao ambiente, né, problemas de saúde para os trabalhadores, como eu falei, problemas como doenças do pulmão e cegueira. Ó, terrível, né? Mas apesar de tudo isso, a galera continua extraindo. É necessário vamos dizer assim, uma organização de minas, né, para extrair o carvão do subsolo. A galera entra ali no comecinho da industrialização, só para a gente relembrar, no período da Revolução Industrial, quem entrava nas minas, né, eram crianças, né? Justamente porque criança entra nos lugares menores ali, mais estreitos, a galera botava criança para trabalhar, para retirar o carvão mineral para a superfície. Vê que coisa. Né? Naquele período, crianças e mulheres sofriam pra caramba, né, os que trabalhavam. Bom, isso aí é um pouquinho sobre o carvão mineral. E temos agora o petróleo e gás natural. No final do século XIX, o petróleo já estava sendo usado como fonte de energia. Né? Com a expansão do uso dos automóveis e na segunda metade do século XX, o petróleo passa a ter muito mais importância. Nesse comecinho aí, aqui, ó, no final do século XIX, ele é a segunda fonte mais utilizada. Na virada do século XX, né, meados do século XX, passa a ser a primeira e a principal fonte de energia em todos os países, na verdade, porque a gente vai ter aí um desenvolvimento muito grande dessa indústria automobilística e os motores a combustão iam necessitar tanto do petróleo quanto do óleo diesel, né, os combustíveis fósseis. Legal, né? O petróleo é um líquido oleoso de densidade menor que da água. Existem várias teorias sobre a sua origem, bem como a do gás natural também, que normalmente está muito associada a jazidas. Vocês já ouviram falar, né? O Brasil, a gente vai ver, o Brasil encontrou uma jazida de petróleo, é um termo que se usa quando se encontra um depósito, né, uma reserva de petróleo. Bom, a teoria mais aceita é de que todos os dois, tanto o petróleo quanto o gás natural, se originaram de organismos vivos. Né? Por isso que a gente diz combustíveis fósseis e que ao longo do tempo foram se depositando em áreas sedimentares. Por isso que chama-se bacias sedimentares, onde o petróleo está inserido. Bom, não tem uma imagem aqui muito legal, né? Fica complicado mostrar do livro, não dá nem para perceber. Tem um gráficozinho aí, interessante. E tem uma imagem sobre a formação do petróleo e do gás natural. O petróleo, apesar de estar, a gente vai falar do gás, está associado ao petróleo, mas você também encontra jazidas separadas só de gás. A gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, como é que está a distribuição do petróleo no mundo? Que é que o livrinho da gente traz. A gente tem aqui
continentes que possuem as maiores reservas. O continente no Oriente Médio concentra-se mais da metade das reservas mundiais de petróleo. Não por acaso, né, é uma região disputadíssima. Não por acaso a turma tem muita grana ali no Oriente Médio. Tá? Estão sentados em cima, talvez, da maior jazida que existe, ou das maiores. A exploração do petróleo é feita especialmente em 3 áreas de maior destaque no mundo. Nos Estados Unidos, países da CEI, que é a Confederação dos Estados Independentes, onde tem a Rússia, aquela turma ali, e no Oriente Médio. Dados de 2014 dizem que Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia são os 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Caramba, Estados Unidos é pauleira mesmo nesse negócio. Tem aqui um mapinha com a distribuição do petróleo. E o consumo, como é que é o consumo desse aí? No século XX, a gente vai ver um crescimento cada vez mais da importância do petróleo, né? Justamente pela sua utilização como matéria-prima e como fonte de energia. A gente sabe que do petróleo a gente tem derivados, faz coisa pra caramba, né? Então, na década de 70, esse combustível representava praticamente metade da matriz energética mundial. E aí? Entre os maiores consumidores do mundo estão, vamos lá, isso dados de 2014. Estados Unidos representam a parcela de 20% de todo o petróleo que é produzido no mundo. É muita coisa, a gente pode achar que não, né? A galera ali consome muito petróleo. A China fica em segundo lugar com 12,4%. Atualmente, companhias internacionais da Malásia, Rússia, China, além das empresas dos Estados Unidos e da Europa, figuram entre as mais poderosas do setor. A galera domina a exploração, os royalties, toda a comercialização do petróleo. E aí tem o seguinte, no final da década de 1920, 7 grandes empresas formaram um cartel e ficaram conhecidas como as 7 Irmãs. Tá ligado o cartel, né? O cartel, todo mundo produz óleo aqui, petróleo, então a galera se reúne, a gente tá mais ou menos igual, então todo mundo tem que lucrar. Vamos fazer um acordo? Tu aumenta o preço não, tu também, a gente estabelece um preço único, né? Geralmente um preço mais acima para ter uma obtenção de lucro, e todo mundo ganha, faz um cartel combinado, um esquema para todo mundo ganhar no final. Nos anos 1960, 5 dos maiores países exportadores de petróleo, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Venezuela, criaram uma outra organização, que está parecendo blocos econômicos, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa galera, Venezuela, vocês sabem que está aquela crise nada. A Venezuela tem uma reserva gigantesca, né? O Brasil até fez alguns acordos aí e tal, mas a Venezuela passa por situações difíceis. É tão interessante isso, né? Como é que o país tem essa riqueza toda, que é uma fonte energética importante, e não consegue traduzir aquilo como benefício para ele mesmo, né? E tentar se reorganizar. Então, essa organização dos países exportadores, que é chamada de OPEP, foi responsável pela primeira crise do petróleo, em 1973, ao decretar aumento excessivo, olha só, no preço do produto e boicotar um fornecimento que ia para os Estados Unidos e para outros países. A galera não brinca em serviço. Em 2016, além dos países fundadores, a OPEP incluiu na sua lista, né? Agregou aí Emirados Árabes, Argélia, Nigéria, Equador, Catar, Indonésia, Angola, essa galera, todo mundo, né, produzindo também para fortalecer essa organização. O Oriente Médio
também é um capítulo à parte, desempenha um papel central na geopolítica do petróleo. E aí? Essa concentração de reserva de petróleo no Oriente Médio tem levado grandes potências a realizar ocupações e intervenções militares na região. Há quem diga que a guerra do Irã, a guerra do Kuwait, todas essas guerras no Oriente, onde a gente via no pano de fundo uma participação dos Estados Unidos, a antiga União Soviética, tudo isso, no final das contas, por trás ali, era para obter alguma vantagem por conta das reservas de petróleo lá nessa região do Oriente Médio. É inegável a influência, olha só, política dos Estados Unidos em alguns países do Oriente Médio desde os anos 80, que tem sido marcante presença de tropas dos Estados Unidos em conflitos na região, para ajudar, né? Está tendo um conflito, ali é uma região que tem muito conflito por conta de etnias. Árabes, muçulmanos, com judeus, com palestinos, já tem uma briga desde da antiguidade. Só que os Estados Unidos, besta nem nada, não, eu vou ajudar você. Né? Quem está do lado dele, vou ajudar, vou enviar minhas tropas para você não sofrer. Isso é uma forma de estar presente ali e poder barganhar caso haja uma situação favorável para ele. É isso aí. E agora o gás natural. O gás natural também é encontrado na natureza em áreas continentais ou em plataformas continentais, assim como o petróleo. Geralmente está associado, né? Quando você encontra uma reserva de petróleo, uma jazida, existem, vamos dizer assim, lençóis de áreas onde também tem o gás natural. Mas, em outros países, o gás natural chega a representar, chega a ter suas próprias reservas, né? Não necessariamente junto com o petróleo, é o caso da Bolívia, que ele vai dizer aqui. Então, em vários países, essa matriz energética representa 25%, né, da sua utilização naquele país. Então, vamos lá. É considerado uma fonte de energia limpa, pois, quando comparado com o carvão e o petróleo, o gás natural emite menor índice de poluentes na sua queima. Esse combustível alimenta usinas termoelétricas em vários países europeus e também o uso doméstico para calefação no período de inverno. Olha aí, interessante, né? O gás natural. Agora, uma coisa que é interessante, que não é possível uma estocagem de longos períodos do gás natural. Hoje a gente funciona combustível, né? Automóveis têm motor a combustão e gás natural, até compartilham no mesmo motor aquela tecnologia toda. Bom, a geopolítica do gás natural. O fato de o gás natural não permitir armazenamento por períodos prolongados pode gerar sérios problemas de abastecimento. No abastecimento, de interrupção de abastecimento, na verdade. Nas últimas décadas, a Rússia utilizou o fornecimento de gás natural como forma de pressão e retomada do prestígio geopolítico que possuía durante a Guerra Fria. Era um grande produtor de gás natural. E que mais? O gás natural da Bolívia, olha aí, para reduzir a importância do petróleo, fazer uma concorrência, uma guerra aí, frente ao petróleo, na matriz energética e atender uma alta demanda por energia, o governo brasileiro passou a incentivar o consumo de gás natural para a produção de energia de usinas termoelétricas e, posteriormente, como combustível para automóveis. É o que a gente usa aqui, né? No início da década de 90, foi assinado um acordo com a Bolívia, que fornece considerável parcela de gás natural para o Brasil, que a gente consome em níveis até interessantes. E o petróleo no Brasil, né? Para a gente encerrar aqui, ó, a descoberta de jazidas no Brasil, ela data da década de 30, olha que massa, na Bahia, quando essa exploração era monopólio do Estado. Na década de 30 a gente tem o polo de Camaçarica, ainda está lá, né?
era só a Bahia tinha. Né? Só a Bahia que tinha. Então vamos lá, nas décadas seguintes, novas explorações foram realizadas. E aí a gente tem 1953, atendendo a uma campanha nacionalista que tinha como lema o petróleo é nosso, do período de Getúlio Vargas. Ele criou a Petrobras, é aí que ela começa. Né? Getúlio cria uma estatal, havia uma exploração na Bahia, vamos dizer assim, de responsabilidade do Estado, mas nessa época o petróleo era só da Bahia, vê. E aí não, o petróleo é riqueza nacional, o petróleo é nosso, é do Brasil todo. Então é criada aí a Petrobras, uma estatal que vai se encarregar da prospecção, da exploração, do transporte, refino do petróleo para o Brasil. Em todo o século XX, o Brasil precisou importar petróleo para abastecer o mercado interno em forte crescimento. Apesar dos nossos polos de extração, não atendia à demanda do Brasil. Então, a indústria vai crescer, o setor automobilístico cresce de uma forma interessante, tanto que não é suficiente, a gente precisa importar petróleo. O crescimento da frota de veículos automotores para o transporte rodoviário é uma característica da política de desenvolvimento na época. Em 1966, o Brasil importava 70% do petróleo que precisava. É uma coisa interessante, né? Quer dizer, a gente cria uma indústria, né, produz um bem que é o automóvel, numa escala tão grande que a gente só tem condição de abastecer 30% daquilo que a gente extraía do petróleo. Os outros 70%, para atender ao mercado interno, a gente tem que importar petróleo. Impressionante o Brasil. Vamos lá. A indústria automobilística mudou a organização do espaço brasileiro. Realmente, as fronteiras urbanas se alargaram, porque a gente vai ter aqui a ampliação da rodovia, ou das rodovias. Transporte rodoviário, para atender a essa demanda. Atender a uma demanda de multinacionais que vieram para cá. A gente não tem uma indústria brasileira de automóveis, só vai ter muito tempo depois com um camarada chamado Gurgel, ele fabrica tal, não sei o que, a partir de motores do Volkswagen. É uma empresa que deu certo durante alguns anos, mas não conseguiu concorrer com as outras, mas era um carrinho interessante. Mas a gente é refém dessas multinacionais, a galera vem e se instala aqui, ó. Vou produzir carro aqui para vocês. Não vai gerar emprego, mas vocês têm que importar petróleo para o carro andar. Né? A gente já está dando carro. Está dando não, né? Não tem nada de graça. Então, vamos ver que interessante. Em 1974, a Petrobras fez a primeira descoberta de petróleo em águas profundas, nas bacias de Espírito Santo e Rio de Janeiro. Passou então a desenvolver tecnologia especial para perfuração exploratória na plataforma continental. Isso aí é verdade. Atualmente, a Petrobras detém o recorde mundial nesse tipo de exploração e exporta tecnologia para outros países. Nisso é uma verdade absoluta. Nós temos a melhor tecnologia de perfuração de plataformas continentais. A gente desenvolveu uma tecnologia brasileira que é reconhecida mundialmente através da Petrobras. Né? Isso é mérito da Petrobras mesmo. Interessante isso. Em 2003, foi um marco na história da Petrobras. Descoberta de novos lençóis de petróleo permitiram que 3 anos depois, em 2006, veio o trabalho, o país se tornasse praticamente autossuficiente em petróleo. Ainda bem, graças. Em 2008, foram realizadas prospecções no pré-sal. Pré-sal é uma camada
bem profunda. A gente vai ver aqui a profundidade. Ou seja, a camada constituída por rochas que se depositaram no assoalho submarino antes da formação da espessa camada de sal, situada em torno de 7.000 metros de profundidade pré-sal. Diga aí, meu querido. 7.000 metros de profundidade é brincadeira, não é muita coisa. E a galera conseguiu chegar até essas reservas. A produção do petróleo no pré-sal em 2013 foi de 110,5 milhões de barris, com a média de 302,8 mil barris dia. Um aumento em relação a 2012, que foi 76,9, confirmando a rápida evolução da produção nos campos dessa camada, de 76,9 para 110,5 em praticamente um ano de diferença. Muita coisa. Em relação ao gás natural, a produção de petróleo do pré-sal foi 3,7 bilhões de metros cúbicos em 2013, um aumento de 78,5%. Em 2014, aí é um capítulo triste da história, a Petrobras teve sua imagem abalada devido à descoberta de esquemas de irregularidades na investigação, como ficou conhecida como Operação Lava Jato. O Petrolão, uma empresa rica, uma empresa de alta tecnologia que representava o Brasil, uma empresa de prospecção de uma fonte de energia importantíssima para a gente, mas envolvida com esquema, galera, né, político, alguns setores da Petrobras aí de administração e tal, envolvido no esquema de grana, que foi muita grana, e a Operação Lava Jato detectou aí esses vazamentos, né, e esse desvio aí de dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Ok, meus amores, nós vamos ficar por aqui, a gente gravou aí alguns minutinhos, conversamos, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de, os recadinhos, né? Não deixem de assistir às aulas do EducaPE, como eu falo sempre, mesmo que a aula que você tenha assistido não seja exatamente aquilo que a gente conversou agora, mas faz parte do conteúdo do segundo ano, veja, procure se atualizar, procure estudar, né? Esse vídeo que a gente faz para vocês com muito carinho é para que vocês tenham conteúdo, não é só para fazer aqueles exercícios naquela agonia, não. Tá? Então, um beijo para todo mundo, um abração do professor aqui, qualquer dúvida, fala. Não deixe de assistir, dê um like, dê um ok. Não esqueça de no comentário botar fulano, série, turma, porque aí eu vou dando uma conferida e vou dando uma registrada aqui no que vocês fizeram, beleza? Um abração e até mais.